Olá, seja bem-vindo à nossa análise semanal. Essa nossa análise semanal, ela é serial, então ela acontece uma vez na semana e nós falamos do DXY, que é o nosso queridíssimo dólar, o dólar CAD e o Bitcoin. Vou iniciar por ele, vou falar do DXY um pouquinho, dar uma pincelada para a gente relembrar os pontos que nós falamos na semana passada e na sequência eu falo do Bitcoin, porque ele está extremamente interessante. A gente conseguiu fazer coisas bem bacanas no Bitcoin, então eu acho que vai dar para aproveitar bastante. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês estarem acompanhando. Realmente, aqui a gente pode falar do DXY no cenário que ele está. A gente falou desse ponto de pullback que ele vem trazendo aqui desde a do iníciozinho de janeiro, ó, início de janeiro, início de janeiro ele tocou nessa região e já caiu tudo. Então, esse é o ponto de pullback. Eu vou jogar aqui no semanal para a gente dar uma estudada aprofundada sobre isso, ó. Bom, hoje é quarta-feira, a gente pode esperar de repente que essa semana ele feche dentro dessa posição ainda, porque é um ponto de pullback dessas regiões que foram rompidas tanto de dezembro de 2016, quanto agora de dezembro de março de 2020, que foi logo após a pandemia, né? Ele teve esse recuo e subiu fortemente aí nos últimos, sei lá, quantos meses? Nos últimos um ano, né? Os 12 próximos meses vai dar quase dois, né? Agora em março de 2023. Bom, ele tem a subida e está fazendo esse recuo. Dentro dessa subida, gente, a gente está fazendo aqui uma análise, vamos fazer uma análise construindo aqui. Bom, a gente está aqui, ele está sambando dentro dessa região aqui, das regiões dos 50%, né? Ele pode ficar dentro dessa região e tentar retrair aqui em cima desse ponto, tá? São dois critérios aqui que a gente está fazendo de análise em relação a esses pontos, tanto o ponto de pullback quanto a região de 50%. É claro que se ele perde esse ponto aqui do 103, 101, 101, 200, a gente já está falando de um ponto em que ele não pode mais, talvez, possivelmente reverter. Ele tende a continuar e possivelmente ou tocar a nossa linha de tendência, basicamente dentro dessa região aqui dos 94, ou vir para casa dos 90, tá? A gente vai estar tentando trabalhar nessas zonas. Bom, sendo assim, dentro da expectativa que a gente tem para a próxima semana, né? Sendo que essa semana ele concluiu a nossa linha de raciocínio do que a gente estava falando da continuação de movimento. Aqui essa semana, até sexta-feira desta semana, que vai ser hoje é 18, 19 e 20, vai ser dia 20, a gente vai ter que ver como que vai fechar esse candle da semana aqui, ó. Então, vou jogar no gráfico da semana e a gente vai visualizar como que ele vai fechar. É interessante que ele feche basicamente dentro dessa região ou que ele fique numa zona mais menor, fazendo um doji dentro dessa região, tá? Então, a gente joga aqui para o USD CAD. Bom, o SDCAD, que dentro do, a gente está no gráfico semanal, ele ainda está respeitando a nossa linha de tendência, o que pode trazer um sinal já bem positivo para a nossa análise, que é o quê? É a continuação do movimento vindo possivelmente para ele vir tanto para essa esfera como para esse ponto aqui, dar uma engasgadinha nesse ponto aqui, chegando até esse ponto de cá, ou quiçá até subindo. Mas não vamos criar tantas expectativas. Acho que o movimento inicial para a próxima semana seja até basicamente esse ponto aqui, ou quiçá esse aqui, tá? Seriam os dois pontos de espera que a gente pode estar fazendo. A gente pode olhar aqui no diário também, só para a gente aprofundar o conhecimento. Olha o que ele faz aqui no diário, ó, gente. Mesmo diante de toda essa repercussão de altas e baixas, ele está fazendo um padrão de acumulação. Tá vendo que ele está acumulando? Ele pode seguir vindo para essa esfera de cá, ou esse ponto aqui, que é o ponto que a gente está falando tanto, tá? Então, isso é o que a gente vai esperar acontecer. A gente vai ter que esperar, né? O candle dessa semana, vou voltar aqui. O candle dessa semana, que é esse aqui, fechar para na segunda-feira a gente ver como que ele vai fechar, como que ele vai, perdão, como que ele vai abrir. Ele abrindo a semana que vem, a gente já começa a ter uma linha de raciocínio melhor sobre ele e até mesmo a continuação desse movimento aqui, tá? Vamos jogar aqui para o nosso Bitcoin. Opa.
Nosso Bitcoin, ele nos surpreendeu, na verdade, entre aspas, né? Nos surpreendeu porque ele fez basicamente aquilo que a gente esperava que ele fosse fazer, tá? Então, ó, bom, o Bitcoin aqui, conforme eu falei para vocês, né, que tem a linha de tendência que a gente espera que ele respeite, né? Ele tem uma tendência, perdão, que ele está respeitando, porém ele toca o nosso primeiro ponto aqui, que é esse ponto do 20,91,18. Bom, aqui, gente, já é um cenário maravilhoso essa alta aqui, tendo em vista essas baixas que aconteceram dentro desse gráfico, dentro do DXY, né? Então, puxou o preço para cima, com certeza. E, né, com certeza a galera fez bons movimentos aí de investimento no Bitcoin. Bom, o que que a gente espera aqui? Esse candle dessa semana, que é esse candlezinho aqui, ó, ele tá todo engasgadinho aqui, tá vendo? Ó, todo engasgadinho aqui. Eu vou jogar aqui pro diário para vocês verem. Então, ó, quando eu jogo aqui pro diário, olha aqui no diário, olha como é que tá o engasgadinho. Tem 1, 2, 3, 4, 5 dias, praticamente uma semana aqui engasgado aqui, tá? Então, o que que a gente pode esperar? Também esperar como vai ser o comportamento dessa vela, porque ele pode ainda fazer uma retração, tá? Aqui pode ser um ponto de resistência, ele pode voltar e querer romper e vir para esse preço aqui de baixo, ou quiçá este aqui, tá? Este preço aqui que a gente vai olhar aqui agora, que é o preço dos 16.500 por aí, tá? 16 mil redondo também. Então, esses são os dois pontos que a gente pode estar esperando o preço vir, mas tudo depende de como que vai fechar essa vela, tá? Ou ele pode dar apenas uma esticada para cá e voltar aqui para cima, vindo para o nosso ponto 24. O importante aqui, tá, gente? Acho que o mais importante disso é a gente ter a consciência de que tudo depende de como que o candle vai se comportar. Primeiro porque semana que vem já é fechamento do mês, então a gente já dá uma olhadinha no mensal, semana que vem a gente já vai tentar trazer essa leitura do mensal junto, para conseguir criar uma perspectiva de como será o mês de fevereiro, tá? Que é o que a gente fez no início do mês de janeiro também. Vocês estejam aproveitando essas leituras, que vocês consigam aprofundar o conhecimento e enriquecer seus arsenal de conhecimento, de lucratividade, seguindo o dólar, tá? Então aproveitem, aprofundem o conhecimento sobre o dólar, sigam o dólar e até o nosso próximo encontro. Beijo!